Fala aí, galera, boa noite, tudo bem? Então, rapaz, ontem eu postei em alguns grupos aí uma fonte, né, usando a referência do neutro como terra, como 0 volts, e usando dois diodos em paralelo, retificando um, apenas um fio, né? Você pega um fio aqui da saída do transformador e você retifica tanto ela positivamente quanto negativamente. E eu coloquei dois diodos em paralelo para cada lado, e algumas pessoas aí falou que não ia funcionar, que era difícil e tal, que era ruim, e isso e aquilo. Alguns responderam, né, que funcionaria, que era legal, e outros divergiram. Então, o que acontece? Essa fonte que eu estou querendo projetar não, né? Montar e fazer algumas melhorias, porque essa fonte, na verdade, ela já existe, né? É um projeto de uma respeitada fábrica de amplificadores, né? E no caso eu queria fazer uma melhoria nessa fonte para usar, né, num projeto de amplificador meu também que eu estou fazendo. Então o que acontece nessa fonte? Como que ela vai funcionar? Como vocês podem ver aqui, ó, ela tem esse disjuntor aqui na entrada. Esse amplificador ele é para uma rede trifásica. Aqui eu tenho um disjuntor trifásico, o nosso neutro. Então aqui, ó, cada transformador vai ser alimentado com uma fase e um neutro. Como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Temos um neutro aqui embaixo e a fase entrando lá em cima. A mesma coisa no outro de baixo e a mesma coisa no terceiro. Esses diodos aqui são para indicar falhas em alguma fase, tá? Por que esse tipo de configuração? É justamente para o ser usado em lugares onde tem muita queda de energia, algumas fases vivem caindo, outras funcionam, para caso se cair uma fase, o amplificador ainda continua tocando. Se cair outra fase, ele continua tocando da mesma forma, sem perder potência, tá? A saída deles vão ser ligadas em paralelo e vão alimentar esse circuito aqui. Como vocês podem ver, eu vou explicar aqui apenas uma fonte, porque o restante é igual. Então aqui eu tenho a, a saída aqui, né? Entrada 127, a saída 91 volts. Vai ser meia onda para cima e meia onda para baixo, vai ser retificado em duas pontes paralelas, entendeu? Cada diodo interno de cada ponte também vai ser paralelo, então na verdade são 4 diodos em paralelo para cada lado, para suportar a corrente, que esse amplificador é um amplificador de 6.000 watts. Tá? Então eles decidiram botar em paralelos as pontes para poder suportar a corrente. Então ele vai ser filtrado, né? Ele vai ser retificado por esses diodos, vai ser filtrado por esse banco de capacitores aqui. Eu já vou explicar. Tá? Eu vou ter uma fonte de menos 120 e outra de mais 120, uma fonte simétrica, a partir de um único condutor saindo do transformador. Certo? A partir de um único. Essa fonte ela é muito usada em amplificadores, né? Geralmente você pega a referência do neutro da rede elétrica, como 0 volts aqui, e aqui você faz a retificação. E o amplificador funciona legal, mas depois eu vou explicar o porquê pode ser perigoso esse tipo de configuração, né? Aqui, então a gente tem menos 120 mais 120 já filtrado, tá? Vamos explicar primeiramente a fonte positiva, semiciclo positivo. O semiciclo positivo, ele vai entrar aqui, ó, nesse banco de capacitores aqui em cima. Aqui nesse centro aqui é o nosso neutro da rede, que vai ser a referência para carregamento dos capacitores. Aqui a gente tem um soft starter. Por quê? Se eu ligar essa fonte diretamente,
Aqui o banco de capacitores são capacitores de alta capacitância e alta tensão. Quando eu ligo, dá um pico de corrente aqui, pode danificar alguma coisa na rede, entendeu? Ou cair disjuntor toda hora, ou danificar algum componente. E o que acontece aqui então? Foi projetado esse soft starter de modo que quando você liga na tomada, quando você liga o amplificador lá no disjuntor, pum, ligou, a corrente ela vai passar pelos resistores. Aqui são 6 resistores de 470 em paralelo. A corrente vai passar por aqui. Essa corrente vai encontrar esses resistores no caminho, fazendo com que a tensão, né, obtenha uma queda de tensão aqui, de forma que carregue esses capacitores lentamente. Quem vai determinar o tempo de carga desses capacitores é esse circuito soft starter, tá? Através desse circuitinho aqui, ó, que o tempo é dado por esse capacitor, esse circuito ele vai funcionar dessa forma. Quando o tempo aqui limite acionar o transistor, ele satura, bate a bobina, acende o LED. Tá vendo que o LED está polarizado diretamente, ele vai acender, indicando que a fonte já está funcionando. Quando for alimentado a bobina, quando o transistor saturar a bobina do relé for acionada, esse camarada aqui, ó, que é a chave que está em NF, ela vai bater para NA, ligando o neutro diretamente nos capacitores. Aí o amplificador passa a estar apto a funcionar, beleza? Mas veja que eles todos usam aqui, ó, até essa fonte aqui usa o neutro como 0 volts, como referência. Aqui, né, nesse transformador, a gente vai ter a saída que alimenta a etapa de potência, que é a simetria de 120. A gente vai ter aqui, ó, os 13 volts que alimenta a placa de balanço, mas os 13 volts aqui, vocês podem ver que o GND já é diferente. É um GND separado, tá? Que não usa o neutro aqui. Essa placa de balanço é a mesma placa excitadora, tá? E aqui a gente tem aqui, ó, 13,5 volts, que também usa o neutro como referência, que alimenta esse circuitinho aqui, ó, que é o circuitinho que vai alimentar outra parte do circuito lá, tá vendo? Ele pega a referência de uma fase também para alimentar lá. Aqui embaixo também, ó, do cooler de soft start, ó, eu uso neutro. Então esse amplificador ele usa o neutro como referência na maioria de suas fontes aqui, tá? Então, explicada essa parte, né, do soft start, do carregamento dos capacitores e a retificação aqui que muita gente ficou indecisa, né, para vocês terem uma ideia aqui, né? O circuito é totalmente operante da forma que eu coloquei aí, tá? Mas eu coloquei apenas essa parte. Aqui nós temos duas pontes retificadoras com 4 diodos em paralelo. Beleza? 4 para cima e 4 para baixo. Já que em cada ponte nós temos 4 diodos, né? Que retificam na simetria um semiciclo positivo e negativo. Então, voltando para cá, qual é o risco desse circuito, cara, desse amplificador? O problema aqui é que você sempre tem que ligar na polaridade correta, tá? O neutro do amplificador, você tem que ligar no neutro da rede. Se caso você ligar invertido, os 127, tem gente que usa ele, ele é feito para ligar as 3 fases juntas, mas tem gente que usa ele em apenas em 127 normal. Vou ver aqui em 127, liga ele na tomada. Aí pega só a referência de uma fase e um neutro. E aí bota invertido lá na tomada. Aí o neutro, em vez de vir para cá, ele vai vir para cá. E a fase vai vir para cá, filho, na carcaça.
Olha que doideira. Então, se teu amplificador não tiver aterrado, se você não tiver aquele terrinha que você bota aquela haste no chão, mano, tu leva uma porrada, filho. Se tu pegar na carcaça desse amplificador, se tu ligar ele invertido. Então você tem que ligar sempre na polaridade correta, já que esse amplificador foi feito para isso. Ele não foi feito para usar apenas como uma fase. Ele foi feito para ligar apenas com as 3 fases juntas, mesmo ele sendo 127 volts de alimentação. Valeu, galera. Eu só tô mandando para vocês aí, tá? Para vocês verem aqui, a gente tem duas referências de 0 volt no circuito, e esse aqui é o terra de proteção, aquele que a gente, né, formiguinha aqui, aquele que a gente crava aquela haste no chão e traz aquele fiozinho verde, beleza? Então o circuito é totalmente operante, é totalmente funcional, a retificação não tem erro nenhum, galera, funciona assim. E esse circuito aqui eu pretendo dar uma melhoria nele, melhoria aumentando a potência, porque o amplificador que eu estou projetando ele é de 8.000 watts, então eu vou aumentar o banco de capacitores, eu vou aumentar o tempo de desarme desse relé, certo? E eu vou ter que dar mais uma enrolada nesse transformador, pedir para enrolar mais alguns enrolamentos para poder atender a potência do novo projeto. Isso aí, galera, obrigado aí. O vídeo ficou um pouquinho longo aí, mas eu vou subir aqui no YouTube, entendeu? E quem quiser acompanhar aí a explicação aí, só ter paciência, assistir aí os 11 minutos, 12 minutos, valeu? Um abraço aí.